o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que tornou-se serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu dali levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para me atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens, e parou à porta de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Fafar em Damasco os melhores que qualquer rio em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Amém? E ele foi curado. É uma palavra que é muito conhecida. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse momento. Eu não vou me estender muito, mas é importante com que a gente entenda sobre o livro de Reis. O livro de Reis, assim como o livro de Crônicas, ele é um livro que ele vai falar sobre os reis de Israel, a vida dos reis de Israel. Para quem não sabe, o Senhor ele tinha dito no Egito que muito provavelmente o povo haveria de levantar um rei para si. Ele fala: vocês, como o coração de vocês vai querer se espelhar em outras nações, vocês vão querer levantar um rei para si. E em Deuteronômio ele vai dar as instruções. Ele vai falar: quando tomarem um rei para si, que ele seja assim, e vai dizendo as características que o rei deveria ser. Uma delas é que ele deveria ser marido de uma mulher só, o que a maioria dos reis de Israel não cumpriram, né? Só Salomão, que era o mais sábio, teve mais de 700. E o livro de Reis, ele na verdade ele vai nos passar uma mensagem, que é a seguinte: o quão o homem ele falha miseravelmente quando ele está com o poder na mão. E é claro que todos nós, se alguém der poder à nossa mão, é capaz da gente fazer algo de errado com esse poder. A gente vê muitos casos de autoridades que abusam de poder diariamente em muitos países, inclusive no nosso.
E a Bíblia, ela tem um padrão de liderança. Ela tem um padrão de homem e mulher de Deus que deve governar a terra. Em Deuteronômio vai falar como esse rei deve ser. Quem quiser ler depois, se eu não me engano, está em Deuteronômio 10. E uma coisa que a gente percebe, um dos poucos reis que cumpriram o legado de Deuteronômio que Moisés iria falar, foi Davi. E mesmo assim ele errou, ele falhou. Mas Davi, ele era um homem que era segundo o coração de Deus. E uma coisa que é importante quando a gente vai falar da história de Naamã, é que Naamã, ele era uma autoridade. Ele era uma grande liderança. Embora ele não fosse rei, ele era uma grande liderança naquela época. Ele era muito respeitado pelo rei da Síria, porque por meio dele, eles tiveram muitas vitórias. Mas não só por meio dele, mas por meio do Senhor que o capacitou. Na Bíblia vai dizer, por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Então uma das primeiras coisas que a gente aprende, quem dá a vitória é o Senhor. O Senhor é quem dá a vitória. Naamã poderia ser um homem excelente, mas quem dá a vitória é o Senhor. E é por isso que, embora ele tivesse tido muitas vitórias, ele tinha uma batalha que era uma das maiores batalhas da vida dele, que era uma batalha contra uma doença. E quantas das vezes a gente vê muitas lideranças ao redor do mundo que até ganham grandes batalhas, mas sofrem com doenças. Um exemplo disso dos dias atuais, quem aqui conhece Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia? Todo mundo aqui já ouviu falar? Ele tem câncer no cérebro. Ele pode estar ganhando a guerra lá contra a Ucrânia, contra os outros países, mas ele luta uma batalha diariamente. Não estou falando que ele é um bom homem, inclusive ele está na lista de um dos homens mais perversos do mundo que fizeram recentemente. Mas ele é um homem que, quando a gente pensa no poderio militar, ele é um homem vitorioso, certo? Vitorioso porque ele ganha, né? Porque ele está ganhando não só a guerra, mas com a guerra. Ele está ganhando popularidade, ele está ganhando muitas coisas. Então, muitas das vezes, a gente até ganha grandes batalhas, mas a gente perde nas pequenas batalhas da nossa vida. E a gente vê isso ao longo da Bíblia, que grandes homens de Deus tiveram grandes batalhas. Paulo, ele conquistou os gentios. Ele conseguia debater com filósofos da época. Mas ele lutava contra um espinho na carne. E Naamã, ele era uma grande liderança, com grandes vitórias, mas um problema que afligia ele grandemente. E no meio de uma dessas batalhas, ele toma para a esposa dele uma escrava que era de Israel. Ela era uma menina, uma jovem. E uma coisa que era perceptível era que Naamã estava com lepra. E a menina logo ela vai perceber. E quando ela percebe, ela fala para sua senhora, ela fala: quem dera Naamã conhecesse o profeta que está lá em Israel. Certamente ele seria curado. Essa menina talvez tinha todos os motivos do mundo para ser contra Naamã, para ser contra a família de Naamã. Porque vai dizer que eles conquistaram aquela cidade e tomaram para si ela como um espólio de guerra. Mas mesmo assim, a gente consegue ver
nessa história de Naamã. Uma menina que, embora ela tivesse todos os motivos do mundo para ser contra Naamã, para ser contra a família de Naamã, era uma menina que no Antigo Testamento ela refletia o caráter de Cristo, que é o caráter de alguém que é misericordioso. Deus, Ele é misericordioso. E muitas das vezes nós não temos essa misericórdia. E em Mateus, Jesus vai dizer claramente que os misericordiosos alcançarão a misericórdia. E essa menina, ela olha para Naamã com olhos de misericórdia. Ela fala, quem dera. E é muito importante com que a gente entenda isso. Porque talvez a lepra incomodava Naamã. Talvez a lepra era algo que era visível no corpo dele, ele olhava, a mulher dele talvez olhava, a menina que era escrava também olhava, e ele se incomodava com isso. Mas talvez ele não procurava cura, porque ele não via como algo tão importante assim. Ou melhor, ele não sabia que existia um Deus tão poderoso que pudesse curá-lo. E por causa dessa menina estar ali, ela lembrou de uma coisa. Lepra significa o quê? Impureza. Na Bíblia vai falar sobre diversos tipos de lepra, inclusive até sobre calvície, que tem, às vezes é uma pele que nasce por cima do cabelo, isso é lepra também. E ela olha para aquilo e com certeza ela pensa, nossa, quem dera esse homem conhecesse o verdadeiro Deus. Então Naamã, ele toma uma atitude a partir disso. Às vezes as pessoas vão tomar atitudes para conhecer a Deus a partir de algo que você fala sobre o seu Deus. E a menina, ela fala, né? Certamente ele seria curado através da vida do profeta. E sabe o que eu entendo aqui? Quantas vezes você já chegou para alguém e falou, pô, quem dera você fosse na minha igreja. Você está tendo uma campanha de cura na sexta-feira. Certamente, se você fosse, você seria curado. E a menina, ela fala com convicção, ela fala, certamente. Você já falou com certeza. Às vezes, o que falta para o seu parente descrente vir para a igreja é uma certeza em você. Ela fala, certamente você seria curado. A maior ferramenta de evangelismo que você pode ter é a certeza. A outra ferramenta é Deus trabalhar em cima dessa certeza. Você falou com alguém, certamente se você for para a igreja vai ser muito bom. Essa tristeza aí sua vai embora. Porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Se você falar isso com certeza, eu duvido que a pessoa não venha. Você precisa ter certeza naquilo que você crê. Se você não tiver certeza naquilo que você crê, as pessoas que você for falar de Jesus também não vão ter. Pô, nem esse cara acredita direito, o que eu vou acreditar nele? Para que eu vou naquela igreja? Como eu vou ser curado? E ela vai fazer esse apelo, vai induzir Naamã, e Naamã, ele toma essa atitude. Pô, se certamente eu serei curado, então eu vou. Então,
chega uma carta do rei da Síria para o rei de Israel. E é engraçado porque, tipo, o rei, ele não estava alinhado com o coração de Deus. Porque chega a carta para ele, e ele pensa, pô, certamente eu vou morrer. Sendo que não. Sendo que era algo indo para glorificar o nome do Senhor. E Naamã, ele nem se encontra com o profeta. Ele fala, ó, pode mandar ele vir até mim. Só que na hora que Naamã vai se encontrar com o profeta, ele envia um mensageiro para ele. E fala, ó, manda uma mensagem para ele, fala para ele se lavar no rio ali 7 vezes, está tudo certo. E Naamã, ele fica furioso. Ele pensa, nossa, eu vim até aqui para eu mergulhar nesse rio? Eu vim até aqui para eu mergulhar nesse rio? Lá onde eu moro tem rios tão bons quanto esse. E ele fala, né? Abana e Fafar. Abana e Fafar. Que eram rios que tinha em Damasco. E muitas das vezes a gente está que nem Naamã. A gente está diante da nossa cura. E ao invés da gente mergulhar no rio do Senhor, a gente quer buscar em outras fontes. A gente canta isso o tempo todo, né? Não quero mais buscar em outras fontes. Mas às vezes a gente está diante do nosso milagre. Diante das águas que curam. Na campanha de sexta-feira ou na quarta-feira. E o rio está fluindo. E a gente fala, nossa, mas lá fora tem rios tão bons que eu posso mergulhar. Lá fora tem rios que são tão melhores. Mas esses rios não vão te curar. Esses rios não vão te libertar. Não vão trazer para você aquilo que você precisa. Sabe, o povo de Israel, quando ele estava no Egito, eles estavam diante de águas que chamavam águas de Mara. E era para eles ter bebido. E alguns estudiosos, eles vão dizer que era um rio que, embora a água fosse mais amarga, era uma água mais alcalina. Só que não, o povo não queria aquela água. E eles rejeitaram. E o Senhor, na Bíblia vai dizer que o Senhor, ele se enfureceu. Então de novo, Moisés vai clamar pelo povo. Voltando aqui. Quando a gente olha pelo lado do profeta Eliseu, a gente se lembra um pouco sobre o porquê que ele não foi de encontro, o porquê que ele não impôs as mãos. E vai ter muitas das vezes que Deus, ele vai te usar, mas não para você impor as mãos sobre as pessoas, mas para você orar por elas, para você dar ordem por elas. Porque naquela época a lepra significava o quê? Impureza. E quem tocasse, o que acontecia? Ficava impuro. Então o profeta, ele decide por bem não se encontrar com ele, não impor as mãos sobre ele. Ele só dá uma ordem, ele fala, ó, vai e mergulha no rio. Às vezes a gente acha que a bênção vai vir do profeta, quando Deus, ele manda a gente mergulhar direto no rio.
na fonte, que é Jesus Cristo. Então, ele recebe uma ordem. E quando ele está quase desistindo, os amigos dele encorajam ele. Os amigos dele encorajam ele. Eles cercam ele e falam: Naamã, mas pô, você veio até aqui. Se fosse algo tão difícil, você faria. Quem tem aqueles amigos? Pô, você já está aqui, o que custa? Claro que não para coisa errada, né? Pelo amor de Deus. É bom você ter isso para coisa boa. Tipo, pô, você já está aqui no Mac, por que você não vai já almoçar? Brincadeira. Mas assim, é bom que você tenha amigos que te encorajem. Porque muita gente fala sobre a gente ter uma vida com Cristo e a gente tem que ter o nosso particular com Deus. Mas uma coisa que eu aprendi nesses tempos é muito importante e crucial com que a gente seja amigos dos amigos de Deus. Porque os amigos de Deus, eles não vão virar para você e passar a mão na sua cabeça. Eles vão te falar aquilo que é de Deus. Os amigos que são de Deus, eles não vão te desencorajar. Eles vão te encorajar. E nessa reta final de viagem missionária, contando testemunho aqui para vocês, eu tenho alguns amigos que estavam quase desistindo. Uns que estavam falando: nossa, eu estou na reta final agora, eu não recebi mais nenhuma oferta. Aí eu olhei e falei: pô, eu também, mas a gente chegou até aqui, Deus proveu até agora. Você acha que Ele vai nos desamparar? Não. Ele não mandou a gente parar. E hoje mesmo, essa pessoa que eu estava conversando, ela recebeu um Pix de R$2.000 para as passagens, e glória a Deus por isso. O romper do seu amigo tem que ser o seu romper também. Então quando alguém fala: nossa, Deus ele me curou, você tem que se alegrar com isso. E quando ele fala: nossa, Deus ainda não me curou, você tem que falar: mas Ele vai te curar, Ele pode te curar. Isso são amizades que vão agregar na sua vida. Não é aqueles amigos que quando você vai e fala: nossa, o pastor hoje pregou uma mensagem muito dura, meu Deus do céu. Ele vai falar para você: nossa, é verdade, bem que ele podia ser mais light, bem que ele podia ser mais todes. Não, brincadeira. Mas assim, é aquele amigo que vai falar: se a mensagem doeu, é porque você precisa ser consertado, é porque a ferida está aberta ainda, é porque você precisa ser curado. É importante que você se cerque desses amigos. Naamã, ele estava desistindo, e os amigos dele: meu, você chegou até aqui, se fosse algo muito mais difícil você faria, não faria? Se fosse algo muito mais difícil, eu creio que todos nós faríamos. O meu pai mesmo, enquanto ele orava pela minha mãe e cuidava dela, ele recebeu uma palavra no carro: vá no monte e ore pela água, né? Consagre a água. E ele foi e fez. Se fosse algo muito mais difícil, ele faria, você não faria? Faria. Mas no meio do caminho, a gente às vezes desiste. Às vezes é algo tão simples, é só a gente perseverar e ser fiel, obedecer, e a gente desiste. Então,
tenha as amizades certas. E Naamã, ele é curado. Ele vai, obedece. E eu creio que na Bíblia não vai falar sobre os mergulhos, mas a gente pode imaginar. Era algo que ele não queria fazer, mas ele vai e mergulha. E quando a gente fala de mergulho, não é colocar o pezinho na água, não, é mergulhar mesmo. Em inglês, dive, que é ir de cabeça. E ele vai a primeira vez. E eu creio que ele levanta e ele talvez ainda não viu diferença nenhuma. Ele vai a segunda vez. E ele também não vê nada. Ele, nossa, meu Deus. Até que chega a sexta vez e talvez ele esteja pensando: eu ainda não estou vendo nada, mas eu vou obedecer. Na Bíblia não vai dizer se foi gradualmente, mas eu creio que Deus, ele faz tudo no momento certo. Naamã, ele só foi e obedeceu. Mesmo que questionando, mesmo que inconformado, ele foi e obedeceu. Então ele foi curado. E eu não quero falar de numerologia bíblica, que 7 vezes é o número da perfeição. Porque se fosse assim ele poderia ter ido só 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas assim, é sobre perseverar. É sobre ser fiel. É sobre obedecer. Às vezes o seu milagre ainda não veio porque você é desobediente. Porque você não persevera. Porque Deus mandou você orar e você não está orando. E na Bíblia vai dizer que logo quando ele obedece às instruções, assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Na Bíblia vai dizer que a pele dele ficou saudável e ele foi curado. Ou seja, Deus ele não só tirou a lepra, mas ele renovou a saúde dele. Certo? Porque são 2 coisas aqui. Sua pele ficou saudável e ele foi curado. Deus ele não vai só te curar. Ele vai fazer muito além do que você pensa. Talvez era só a lepra que ele queria que tirasse. Deus tirou talvez outras manchas do corpo dele. Porque vai dizer que ficou como a pele de um bebê. Deus ele não só quer te curar aquilo de imediato. Ele não quer só tapar a sua ferida. Ele quer restaurar o design original na sua vida. Ele não quer só curar a sua depressão, mas ele quer trazer alegria. Ele não quer só mudar parte da sua vida. Ele quer mudar toda a sua vida. E logo depois que isso acontece, Naamã ele vai reconhecer que só há um Deus em toda a terra. No versículo 15 vai dizer: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou-se.
Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que esse seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com terra desse lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão o Deus de Israel. Naamã, ele não só foi curado, ele não só ficou com a pele saudável, mas aqui a gente vê uma transformação de mente. E é por isso que é importante com que às vezes você só solte uma palavra. Quem dera você fosse na minha igreja. Ou melhor, quem dera que você fosse em qualquer igreja, desde que seja bíblica, né? Não vai falar para ele ir, enfim. Às vezes uma palavra que você lança é o suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Uma palavra com certeza, uma palavra convicta. Aquela menina, ela olhou para a lepra de Naamã. Ela falou: coitadinho. Mas ela deu uma solução. Não seja aquela pessoa que apenas aponta o problema, mas que aponte a solução. Às vezes você vira para o seu amigo que talvez seja adúltero, você fala: você está em adultério. Isso não é o suficiente, você precisa apontar a solução para ele. Às vezes você vira para a pessoa e fala: você fica roubando. Mas você não aponta a solução. Você fala: eu falo para ele parar de roubar. Eu falo para ele parar de roubar. Mas você acha que ele vai parar? Ele não precisa só parar de roubar, ele precisa de uma transformação de mente. Ele precisa reconhecer que só há um Deus em toda a terra. Ele precisa ser curado. Naamã, ele recebe uma transformação de mente aqui. E ele fala: eu jamais adoraria a qualquer outro Deus, senão o Deus de Israel. E essa consciência que você tem que trazer para as pessoas. Isso aqui poderia ser só uma palavra de cura, mas seria incompleta, porque você só pode ser curado para fazer uma coisa: curar. Você só pode ser curado para falar de um Deus que te curou. Deus, ele permite as adversidades na sua vida, não para que você sofra, mas para que você supere elas e revele o caráter de Cristo através disso. A sua vitória em cima dos seus problemas, ela não revela que o seu Deus te dá tudo, não. Ela revela o caráter de Cristo na sua vida. Porque se você era alguém que roubava e parou de roubar, o nosso Deus, ele é justiça. Agora que você não rouba mais, o que você reflete? A justiça de Deus. Se você estava enfermo e agora você está curado, você reflete a misericórdia de Deus. Se você era alguém imoral e agora você exerce moralidade, você reflete o quê? A pureza de Deus. Você só é curado para revelar a Deus às pessoas. E essa é a palavra de hoje. Eu quero pedir para vocês colocarem de pé. Vamos estar fazendo uma oração aqui por essa palavra aqui que Deus trouxe para as nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua misericórdia que sempre nos encontra, que sempre transforma as nossas vidas, Deus. Obrigado porque o Senhor não quer só nos curar, mas o Senhor quer mudar a nossa mente. O Senhor quer mudar as nossas vidas. O Senhor quer nos fazer muito mais do que apenas curar a nossa doença.
Porque não adianta a gente ser curado e ir para o inferno. Não adianta a gente ser curado e viver a mesma vida que a gente vive, Deus. Então, nós oramos nesse momento, Deus. Transforma a nossa mente, Deus. Traz para nós um senso de urgência em pregar a sua palavra, Deus. Nós não queremos só ser curados. Nós queremos revelar a sua beleza através da sua cura. Nós queremos revelar o seu caráter através daquilo que o Senhor fez em nós. E o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus puro. O Senhor é um Deus manso, humilde. Então, Senhor, que através daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, as pessoas venham a Te conhecer, as pessoas venham a entender que não há nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel, que não há nenhum outro Deus que seja o Deus que opera nessa igreja, o Deus que opera nas nossas vidas, Deus, que a nossa vida venha a ser um reflexo daquilo que o Senhor é. Nós não queremos que a nossa vida reflita nenhuma outra coisa, senão a Tua beleza. Nós queremos viver uma vida que seja em função da glória de Deus. Que as pessoas, quando olharem para nós, não olhem e falem: ah, é o Rafael, ah, é o pastor Marcos, ah, é a pastora Gisele, ah, é a Bia, ah, é a Tammy, ah, é o Rodrigo, ah, é o Gabriel, ah, é o Davi, ah, é o presbítero Ricardo, ah, é o presbítero Renato. Mas que eles olhem e vejam: olha, é a glória de Deus. É a glória de Deus que está manifesta aqui. Que as pessoas vejam o brilho do Espírito Santo em nós. Não algo maquiado, mas algo nítido e claro, Deus. Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, a glória de Deus. Senhor, nos envolve com a sua glória nesse momento. A sua glória faz com que nós sejamos curados. A sua glória faz com que nós resplandecemos quem o Senhor é. Que nós possamos a mergulhar nesse rio, Senhor, e mudar de vida, Senhor. Muda as nossas vidas, Deus. Sozinho nós não conseguimos. Os reis de Israel, com todo o poder que eles tinham, eles não conseguiram ser bons homens. Quem dirá nós? Então, Senhor, vem e nos ajuda. Vem e muda as nossas vidas, para que assim como Naamã, ele foi, muito provavelmente depois ele foi uma influência em propagar o reino de Deus na casa dele, que nós venhamos a ser essas pessoas nas nossas casas, na nossa terra, no nosso bairro, na nossa cidade, que nós venhamos a refletir a sua glória, Senhor. Porque se for para ser curado e não refletir a sua glória, Senhor, nós fazemos essa oração ousada. Nós não queremos. Nós não queremos ser curados por ser curados. Traz, Senhor, em nós essa mentalidade, Deus, de propagar o seu reino, independente daquilo que nós estamos vendo. Esse é o nosso desejo nessa noite, Deus. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, ainda de pé. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem recebeu essa palavra, bendito seja Deus. Sexta-feira vamos estar encerrando a campanha.